Vamos lá. A palavra de hoje, ela se encontra lá, na verdade são 3 versículos que eu vou estar lendo, compartilhando com vocês. Mas a primeira palavra que eu quero compartilhar, ela está lá no livro, está lá em Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo de número 4. É uma palavra muito conhecida mesmo. Diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse versículo ele é muito conhecido e ele nos ensina e nós entendemos que nós não vivemos, ou seja, não nos mantemos vivos somente por aquilo que nós comemos, porque a comida ela serve para alimentar o nosso corpo. Porque se a gente não come, a gente começa a sentir dor de cabeça, fraqueza, adoecer e chega até morrer, né? Mas Jesus está dizendo, nem só de pão, ou seja, nem só do alimento físico, nem somente da comida que alimenta o nosso estômago, nós vivemos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é vida para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus, ela nos dá a vida. Certa vez, Jesus havia feito uma multiplicação de pães e aquelas pessoas comeram os pães e os peixes ali, ficaram satisfeitas e tal. E depois Jesus sai daquele lugar e vai para outro lugar. E aí a multidão no outro dia procura Jesus e vê que ele não está ali e sai dali e vai procurar Jesus no lugar onde ele estava. Quando chegam lá, perguntam para Jesus assim: Senhor, quando chegaste aqui? Jesus ele já conhecia o pensamento daquelas pessoas. Jesus já conhecia a intenção daquelas pessoas. Então Jesus disse assim: vocês não estão me procurando porque creram nos meus milagres, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí Jesus diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas por aquela que dura para a vida eterna, porque o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai colocou nele o seu selo de aprovação. E aí perguntaram a Jesus: Senhor, o que Deus quer que nós façamos? Quais são as obras que Deus requer de nós? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perceba, Jesus havia ajudado aquela multidão, feito um milagre maravilhoso, e aquelas pessoas ficaram satisfeitas com o que comeram, mas foram em busca de Jesus, não pelo milagre dele, sim pelo que o alimento fez ao seu estômago, ou seja, satisfez eles. E aí Jesus diz: olha, vocês não têm que procurar a comida que se estraga. Essa comida aí, ela se estraga, ela acaba. Vocês têm que procurar a comida verdadeira, que ela dura para a vida toda. Ela dura para a vida eterna. E essa comida era exatamente ele quando ele disse nesse mesmo capítulo de João capítulo 6, sobre ele dar o corpo dele, ele dar o sangue dele, e que aquele que come o seu corpo, bebe o seu sangue, esse tem a vida verdadeira. E quando ele estava se referindo a isso, não era literalmente beber o seu sangue e comer a sua carne, mas era sobre o seu sacrifício, sobre aquilo que ele faria. Daria seu corpo que seria moído e massacrado, e o seu sangue puro e limpo, que seria o selo da nova aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Então, crer nisso, receber isso, por fé nisso, Jesus estava dizendo que assim você teria vida realmente, vida de verdade, a vida verdadeira. Essa vida que nós temos, ela é uma passagem, é uma vida que começa e termina, mas a vida que há em Jesus, ela é uma vida eterna. Ela começa, mas ela não tem fim. Jesus tem uma vida abundante, como ele mesmo diz em João 10:10. Veio para dar vida e vida em abundância e vida completa. Então, a palavra de Deus, ela gera isso em nós. Ela aplica, sabe, isso nas nossas vidas. A palavra de Deus. E a partir de quando nós vamos lendo e nos aprofundando, a gente vai entendendo como é que Deus, através da sua palavra, ele nos dá essa vida eterna. Como nós
conhecemos e entendemos esse princípio poderoso e maravilhoso que é viver pela palavra de Deus e que através dela você consegue receber a vida eterna. Você vai entender porque a partir de quando você começa a ler a palavra, você começa a entender que Deus está falando com você, que Deus está ensinando e que é por meio dessa obediência que o seu coração e sua mente vão conhecendo Deus, conhecendo a verdade e vontade de Deus, e você vai recebendo a vida, você vai, sabe, é por experiência, você vai entendendo, você vai recebendo no seu coração, na sua mente, essa transformação, essa vida que jorra, que sai da palavra de Deus e chega até o seu coração, chega até sua alma, chega até sua mente, porque essa palavra aqui, ó, é viva. A gente vai ver já já no terceiro versículo